Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Ulda, onde ela continua a contar sobre a sua experiência e também responde as muitas perguntas que fizemos. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no link aqui em cima, confere lá e depois você volta aqui para conferir a segunda. Bom proveito! Como que isso modificou a sua vida? Que experiências você teve depois da EQM? Porque eu já li o texto que você me mandou e eu sei que são muitas experiências. Eu queria que isso fosse compartilhado com todos. Então, eu comecei assim a perceber que algumas coisas ficaram mais facilitadas para mim, né? Eu conseguia compreender com muita mais rapidez. Eu tinha uma tia que era matemática, e eu me lembro que dei muito trabalho a ela. Ela sempre foi minha professora particular, né, para matemática. E assim, eu comecei a perceber, lendo, vamos dizer assim, material para vestibular e tudo mais, que aquilo entrava com uma facilidade muito maior. Eu compreendia muito melhor as relações entre os números e as consequências das coisas. Eu acho que essa foi a primeira mudança bem grande na minha vida, foi compreender melhor a relação entre causa e efeito, né? Porque eu achava um saco, desculpa o termo, aqueles professores falando blá, 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 aquelas equações todas aqui, e para mim não fazia sentido algum. Talvez se eles se dedicassem um minutinho ao lado antropológico de como aquilo surgiu, né, fosse muito mais agradável e proporcionasse às pessoas maior condição de compreensão. Então, eu comecei, e eu fiz testes comigo de assistir programas de vestibular, provas e tal, para ver. Então, eu via que eu conseguia entender coisas melhor. Conseguia, inclusive, dar exemplos em antropologia bem melhores, né, sobre essas coisas, porque trabalhei um pouco com silogismo. Então, eu mesma passei a compreender meus próprios silogismos de uma maneira bem melhor, né, e a estabelecer exemplos de uma forma muito fácil. Com relação à linguagem, né, eu percebia que o meu inglês tinha ido de 20 a, vamos dizer, 70%, 80%, assim, em questão de 3 meses, né? Mesmo eu estando no Brasil, porque esse ano eu passei no Brasil esperando a bolsa. E ao retornar à Inglaterra, eu não precisava mais ficar olhando como a gente faz, que parece que a gente é surdo ou cego, tem que ficar olhando para a boca das pessoas que estão falando para poder entender aquela coisa que o surdo tem necessidade, eu tinha também, né? Então, eu parei um pouco de ver isso, né? Eu comecei a ver as leis físicas no mundo de uma forma diferente, olhar o mundo de uma forma diferente, perceber que essa criação que nos foi dada, não foi dada somente para nosso deleite, mas para a gente poder ter deleite, a gente precisa cuidar dela, né? Cuidar disso. E tive algumas experiências com isso, fortíssimas. É como se eu tivesse passado um ano inteiro num lugar, fazendo um treinamento intensivo de melhoria do estado de consciência, né? Eu captava coisas antes, eu percebia que as pessoas iam fazer assim antes. Até hoje eu tenho uma doença que as minhas amigas dizem, menina, que agonia é essa? A gente está andando e eu estou dizendo, olha, cuidado com aquele buraco ali, cuidado quando atravessar a rua, cuidado quando... Eu passei até essa coisa assim, muito intensa, né? Quando eu retornei à Inglaterra, eu tinha uma amiga na Holanda que de vez em quando nós aproveitamos para dar um giro de bicicleta pelo mundo lá, né, que é possível. E uma das vezes dessa saída, nós estávamos dentro de um trem e um casal holandês levantou e fez uma pergunta. Só que, certamente, ele fez a pergunta para ela, eu estava sentada junto,
não é? E eu, ainda hoje não sei porquê, respondi. Eles estavam em busca de uma parada, de uma localidade, queriam ter certeza para poder se preparar. E aí eu disse, não é essa parada agora, é a outra, é a próxima parada. Bom, eles entenderam, agradeceram, eu entendi o agradecimento, e a minha amiga estava estarrecida ao meu lado, olhando para mim, e a primeira pergunta que ela fez para mim foi, você nunca me disse que falava holandês? Eu disse, eu não falo holandês. Falando em inglês já, porque nós nos comunicávamos em inglês. Ela disse, você respondeu para eles em holandês, e eles entenderam a sua resposta. Eu disse, eu não posso ter respondido em holandês, e ela disse, como você sabia da parada? Então, ficamos nessa discussão, eu disse, também não sei. Então, eu não sabia a parada, eu não sabia a cidade, eu digo saber de consciência, sim. Mas eu respondi onde era a cidade, eu respondi onde era a parada, e segundo ela, eu falei em holandês. Eu não posso dizer se sim ou não, porque eu não... Para mim, circular entre as línguas mentalmente era uma facilidade enorme. Enorme. E depois eu posso explicar por que eu acho que isso ocorria. Porque eu tinha sonhos, e nesses sonhos eu falava outras línguas. Então, assim, mas nesse momento eu não entendi nada. Então, essa foi uma experiência fortíssima que eu tive e que foi como é que se diz assim, testemunhada, né? Por uma pessoa que era de lá e que sabia que eu tinha falado em holandês. E eu disse que não, e nunca mais eu falei em holandês, obviamente, que foi uma coisa assim, saiu espontânea. Bom, essa foi uma experiência. No meu retorno, aí, cara, eu estou pulando muitas coisas, porque muitas outras coisas aconteceram. Se tiver outras coisas que você não tenha me contado antes, mas que você ache pertinente contar, vá em frente. Muitos sonhos, sonhos com anjos, sonhos onde eu acordava dando gargalhadas, porque estava num lugar maravilhoso. Né? É interessante que, assim, algumas pessoas sempre por perto viam, né, acompanhavam um pouco. Várias vezes eu acordava gargalhando, assim, como alguém que estava voltando de um lugar muito feliz. Teve uma vez que eu acordei e disse, eu sei voar, eu sei que sei voar. Mas não era como as pessoas relatam, que você flutua só. Eu tinha sonhos onde eu flutuava, mas eu tinha sonhos onde eu voava mesmo. Eu me lançava assim e voava, mas eu não tinha asas. Não era com asas, batendo asas que eu voava. Então, eu dizia, eu sei que eu sei voar. Com esse peso desse corpo, eu não voo, mas eu sei que fora dele, quando eu durmo, quando eu parto para um outro mundo, eu vou. E uma coisa que eu gostaria muito de contar, assim, mas é muito, eu vou só citar, é que eu também sentia o tempo inteiro que eu tinha um opositor. O que é um opositor? Alguém que põe o pé para você cair. Alguém que, vamos dizer assim, doura a pílula para você ir para um lado que não é o lado que você deveria ir. Ou então alguém que te acusa. É uma espécie de acusador que diz assim, você está se achando muito bonitinha, tendo isso, aquilo, mas na verdade, você não é nada disso, tal, não sei o quê. Então, assim, um opositor nesse sentido, eu tinha muito essa experiência. E, às vezes, assim, como eu sou uma pessoa de estudos religiosos e tal, eu sabia, por exemplo, da tentação de Jesus, como sabia de outras histórias, e que, vamos dizer assim, a gente chama de Satanás, mas não é, né? Na concepção hebraica não é bem assim. Todos nós temos um opositor. E que a consciência permite a você uma espécie de esclarecimento
do que é bom e do que é mal. Do que caminho você não deve seguir. Você enxerga uma função desse opositor na nossa estada aqui? Absolutamente, com certeza. Você poderia falar sobre isso? Como eu disse, eu acredito que a partir da minha experiência de EQM, que temos missões, né? E que esse opositor não é nada que venha do mal. É alguém que vem para meio que testar você, como a gente testa alguém que vai fazer uma prova para entrar no emprego. Ultimamente ficou moda fazer trabalhos em grupos para você ver o quanto uma pessoa é desenvolvida para aquela função e como ela se sairia bem ou não naquela função. E a impressão que eu tenho é que esse opositor é alguma coisa assim. É alguém que vem para te testar. E ele não vem da parte de nenhum inferno, nenhuma coisa assim. É um teste apenas de melhoria dos seus skills, da sua capacidade de consciência e de compreensão do que é bem e do que é mal. Mal, geralmente, é aquilo que vai prejudicar o maior número de pessoas e que vai funcionar melhor somente para tu. Ou seja, alguma coisa muito egoísta, né? Quanto mais pessoas sofrerem os danos da sua opção, mais isso é mal. Mais isso vem do opositor. Então, aproveitando, você enxerga um propósito de estarmos aqui, nesse planeta? Todos estamos aqui, mesmo os mais maus. Mesmo os que se deixaram levar mais pelas opções egoístas, egocêntricas do que os outros. Todos temos. Agora, por que, às vezes, muitas vezes, na minha opinião, o mal prevalece? Prevalece pelo egoísmo. Eu não preciso ter 200 casas, eu não tenho corpo nessa vida para morar em 200 casas. Mas qual seria o propósito de nós estarmos aqui, ocupando esse corpo na Terra, cada um de nós? Qual o propósito de nós estarmos aqui? Sermos felizes, Carlos. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. É sermos felizes, sermos leves, sermos amorosos, nos sentirmos acompanhados, solidários, né? E nós quebramos isso de uma maneira tal que passamos a sentir dor, pesar. Você, nos seus sonhos ou fora de sonhos, você já se sentiu estando em outros planetas? Eu já me senti viajando no cosmos, várias vezes, por vários lugares. Na verdade, eu via mais entidades do que planetas. E como eram essas entidades? São seres enormes em formato de luz, em formato de energia. Só que é interessante uma coisa, Carlos. A gente, quando se aproxima da luz do sol, a gente sente calor, né? E nessas viagens, a energia parece que não transmite calor. Ela não queima, vamos dizer assim. Ela não maltrata. Quando você fala que eles tinham formato de luz, não era só uma fonte de luz, havia um desenho. Como é que era esse formato? Era um formato humano? Há vários desenhos. Eles podem ter formas corporais ou não. Quando eu digo corporais, não é no sentido de corpo como o nosso, mas formarem desenhos, imagens corporais. E a mais comum são espirais. Espirais de luz. E você se sentia se comunicando com essas espirais de luz, por exemplo? Sim, eles se comunicam, sim. E você se sentia muito bem nessa comunicação? Sempre que eu viajo, eu me sinto muito bem,
Mas, assim, algumas vezes me é dada informações ou notícias de catástrofes, de destruição, que é isso que me faz sentir pesar, me sentir impotente, porque nenhuma pessoa sozinha vai conseguir modificar isso, vai conseguir alterar isso. Nenhuma pessoa sozinha consegue causar um impacto tão grande nas consciências, né, que vai fazer com que as pessoas mudem seus comportamentos, seus hábitos, suas relações com a natureza, com os outros animais, com os outros seres vivos, de modo geral. Mas você está falando de algum acontecimento em particular? Eu acho que a gente está começando a viver uma catástrofe anunciada, não é? Eu posso começar contando aquele sonho que eu tive do cavalo, como uma maneira de responder a sua pergunta, não é? Eu, quando retornei à Inglaterra, fui morar num college londrino, que chama Lilian Penson Hall, e no meu quarto, uma vez, assim, hora de dormir já, eu vi uma espécie de holograma na parede. Eu digo holograma hoje, porque na época eu iria dizer uma televisão na parede, né? Mas hoje, como a gente já conhece essa experiência de holograma, né, devido ao estado de consciência avançado, eu via um cavalo branco enorme. Ele parecia cavalgar nos céus. A imagem de fundo era como se fossem os céus. Esse céu que eu digo para você, que eu vejo cheio de luzes e aspirais. Ele parecia cavalgar no céu, gigantesco. E eu ouvia uma voz dizendo: começou, começou. Isso era a única coisa que eu via, não é? 91 para 92, né? Então, assim, esse foi no primeiro ano que eu tive bolsa e estava lá. E outra coisa, hein? Meu quarto ficava todo iluminado. Meu quarto parecia todo iluminado com a presença daquela luz. Talvez quem estava de fora pensou que eu acendia a luz. Na verdade, não. Então, assim, eu sabia, por estudos, que no Apocalipse tem lá uma história de 4 cavalos que anunciam, né, o Apocalipse. Nunca fui muito dada a aprofundar o Apocalipse, mas, assim, um desses cavalos é branco. E aí, esse começou, tem uma relação com a tua pergunta. Eu vejo isso hoje. É como se ali em 91, pós-queda do Muro de Berlim, né, a briga do Golfo, o petróleo eternamente, que é uma grande destruição, isso. Ele tivesse dizendo, o cavalo, que a gente agora ia passar por outras experiências muito fortes nesse planeta. E depois disso, você teve premonições ou informações sobre o que será isso e quando será, se já estamos passando ou é algo que está chegando? Eu tenho quase que diariamente. Eu acho que nós já entramos. Quando ele disse começou, o pessoal aí que estuda na linha esotérica, né, afirma que entramos na era de aquário, não sei o que, tal. Eu acho que são várias maneiras dessa consciência maior passar para a gente informações para a nossa consciência, da maneira... Cada um recebe Deus na proporção que pode compreender. É isso que eu penso. Então, essas informações vêm. Eu acho que diariamente a gente está vendo isso. Eu só não contava com uma pandemia. Mas existe forma melhor de sacolejar o mundo? Porque terremoto, vulcão explodindo, maremoto, tsunami, guerras, tudo isso já foi dado para a gente. E nenhuma dessas coisas nos abalou. A África é uma desgraceira na África.
Nenhuma dessas coisas parece abalar a gente como essa pandemia está abalando. Assim, se você perguntar, você acha que isso é um castigo de Deus? Não, Deus não castiga ninguém. Somos nós mesmos que nos castigamos. Nessas suas premonições ou nesses sonhos, você sente que virão outras coisas além da pandemia? Virão. E isso, uma vez que começou por aquele sonho no início dos anos 90, você sente que é premente, é para já, demora, tem uma função, qual o objetivo? A função é que esse planeta também responde a sua pergunta, por que estamos aqui, deixamos de estar, é que esse planeta precisa ser regenerado ao ponto de como a gente imagina, quem conhece o Éden. Nós não vamos herdar outra terra, o ser humano não vai ser extinto, na minha opinião. Nós vamos herdar uma terra com outras consciências. Vamos voltar a falar dessas suas viagens pelo cosmos, onde você encontrava esses seres. Esses seres falavam também sobre essas coisas? Eles não falavam sobre essas coisas. Eles me davam imagens do que eu penso que seria o futuro se a gente continuar a viver do jeito que a gente vive. Você pode falar um pouco sobre essas imagens que eles deixaram você ver? Posso. Uma imagem muito frequente na minha vida era de uma água limpa, que aquela parecendo cristal, cristalina, e que ia ficando escura, suja, podre, fedorenta, e claro que eu sabidamente me acordava. Mas, assim, essa é uma imagem muito frequente, Carlos, sobre a água. E, assim, é muito interessante que quando alguma coisa, num relacionamento meu, numa coisa que eu estou querendo, não vai bem, essa água sempre aparece suja. E quando alguma coisa parece que vai acontecer de uma forma agradável, boa, essa água aparece cristalina. Pelo que eu entendi, essas viagens, elas ocorrem sempre durante um sonho seu, durante a noite. Às vezes não. Às vezes são visões. A gente tem tanto medo de ser taxado de doido por causa dessas experiências. Eu hoje, e sei que muitas pessoas entendem que isso não tem nada a ver com doidice, que isso é uma capacidade humana. Mas, como você convive com pessoas mais perto que nem foram despertadas ainda, elas não vão entender, vão achar que você, tá viajando, é maluca, não tá vendo, o ser humano é muito inteligente, vai inventar, vamos morar em Marte, nós vamos para não sei para onde, não vamos. Isso demora muito mais do que a nossa capacidade de destruir a Terra. Você falou em anjos. São lindos. Como é que você define anjos? Anjos têm asas? Anjos têm asas, anjos têm hierarquias, e as asas deles são um dos símbolos da hierarquia. Eu queria só que as pessoas pudessem entender que quando eu digo asas, elas vão logo fazer o desenho da gente assim, com aqueles dois negócios aqui, tal. Na maioria das vezes, os anjos são como, sabe, acrílicos transparentes? Você vê de um lado para o outro, assim, embora eles tenham uma opacidade, opacidade o nome, sei lá, são opacos, que você sabe que ali tem um corpo, mas eles são translúcidos, eles então, como eu lhe disse, esses seres, eles criam formatos. Então, eu posso te dizer que existem anjos de 2 asas, de 4 asas, de 6 asas. Isso foi você que leu na Bíblia. Não, não foi. Outra história que eu vou aproveitar para contar, já que, para adiantar um pouco, que eu lhe disse que eu estava deitada em minha cama, nesse mesmo quarto do Lilian, em Londres, e, de repente, eu percebi uma espécie de luz se aproximando, assim, por baixo da porta. Minha porta estava fechada.
Era meu quarto de dormir. E aquela luz foi passando toda. Foi vindo num formato que a gente diria humano, né? Aquela coisa de com olho, com nariz, com boca, tal, braços, né? Mas era luz, absolutamente luz. Essa luz que eu estou dizendo para você que é translúcido, uma coisa que feito um acrílico que você passa, um cristal que você vê do outro lado, mas assim, era uma luz, mas altíssimo, da altura do teto. Eu sei isso também porque é interessante que quando passou da porta, eu digo ele porque a impressão que eu tinha era masculina mesmo. Quando ele passou da porta, eu lembro que o portal, a cabeça dele passou pelo portal, a altura grande. E esse ser tinha duas asas gigantescas, que iam de cima da cabeça dele até os pés. Bem grande. Ele estava todo de luz, inclusive as partes que pareciam escudos. Ele tinha uma luz dourada, feito um escudo na frente, e uma luz prateada, feito um escudo atrás. Oi, como você sabe das costas dele se você estava na frente dele? É como eu te disse, a gente vê tudo. A gente vê através, a gente vê em volta. E ele foi falar alguma coisa para você? Foi. Ele me disse que eu não tivesse medo. Eu estava me acabando de medo, Carlos. Eu estava apavorada com todas essas experiências, sem poder relatar muito, contar. Ele foi dizer a mim que eu ia sair dali, de onde eu estava, eu ia morar no outro lugar, mas que eu não me preocupasse, que eles, ele falou no plural. Hoje eu sei que em hebraico a terminação em um é plural. Eles estariam comigo. Eu não seria, eu não tivesse medo. Eu não estava abandonada. Por que você comentou em hebraico? Eu tenho um caderninho, não é? Eu falei isso também, que eu anoto muitas coisas. E eu não sabia escrever hebraico, mas eu me lembro do som. Então, eu escrevia mais a fonética. Então, pela fonética, terminava em in. Uma sensação de como ele dissesse assim, Elohim, eu não conhecia essa palavra. Não vai lhe abandonar. Nós não vamos abandonar. E hoje eu sei que Him é plural. E o que é Elohim? Elohim é um dos nomes de Deus que está escrito lá no Gênesis. Tá certo? Eu também não sabia, porque eu só li a Bíblia em português. E o fato de estar no plural significa o quê? Significa que era mais de um que tomava conta de mim. Que ele mesmo, aquele ser, ele era muito poderoso, me parecia. Eu quase morri. Mas é engraçado, ao mesmo tempo ele me disse paz, paz, e eu fiquei igual na experiência de EQM. Eu não sentia nada, eu estava leve. Então, ele me parecia assim, como se ele dissesse assim, eu não vou mais aparecer. É como se ele fosse uma autoridade, uma hierarquia maior dentro dos seres, daqueles seres. Mas ele iria disponibilizar para mim, eu ia ver isso, outros que estariam tomando conta de mim. Só que ele disse isso só com essa frase. Eu me lembro bem da palavra Elohim, não vamos lhe abandonar, você não vai estar só. Eu vejo que você tem uma estrela de Davi
em volta do pescoço. Você é judia? É convertida? Me fale um pouco por que aparece essa história de Elohim nessa sua história. Ou nem você sabia por quê? No período em que esse anjo falou comigo, eu não tinha noção de nada, tá? Disso, né? Mas, assim, essa estrela que você está vendo aqui, ela está aqui somente há 2 anos, tá certo? Isso começa quando eu comecei a estudar Cabala, e existem muitas linhas de Cabala, mas a Cabala que eu me interesso mais é a judaica, né? Que, na verdade, os cabalistas, de modo geral, embora tenha cabalistas babilônicos, egípcios, aqui mesmo entre os maias, existem vários tipos de cabala. A cabala original parece ter vindo ali da Mesopotâmia e dali onde o povo judeu se formou. Porque, na verdade, judeu, ele só vai acontecer mais ou menos entre 1.200 e 1.500 anos da Era Comum. O povo judeu antes não era judeu, era hebreu, era hitita, era cananeu, amorreu, não sei o quê. Eram muitos povos naquela região. Mas o judeu mesmo começa com a experiência com Moisés, né? E toda aquela história que todos conhecem. O que essa experiência com essa visão trouxe para a sua vida? Com o anjo que falou de Elohim? Primeiro, eu compreendi que existe um Criador. Existe um Criador. Que, com meus estudos acadêmicos, sempre com o evolucionismo, a gente fica naquelas crises de crer e de não crer. Mas, assim, passei a acreditar que, de fato, existe um Criador e que ele se preocupa com esse planeta como um todo e com as pessoas em particular. Segundo, que eu precisava aprofundar meu conhecimento, porque posso te contar, dizer rapidamente a você, que várias vezes eu sonhei eu escrevendo um livro. E era em hebraico ou aramaico, não sei, era em alguma língua que eu não tenho a menor ideia. Então, eu comecei a ter esses sonhos. Uma coisa que eu quero dizer é que eu nunca procurei isso, de estar em igreja, em religião. E essas coisas me aconteceram, talvez pelo meu desespero em relação a ver tanta coisa errada no mundo. Então, elas vieram a mim, não fui eu que fui a elas. E era até difícil explicar para alguns amigos protestantes, porque eles botam isso sempre na conta do demônio. E esse demônio não existe. Então, assim, tudo que nos acontece, que nós julgamos que é ruim, ele vem para a gente crescer, para a gente se corrigir. Você tem uma tese de antropologia voltada ao estudo das religiões. E você teve um número enorme de experiências. Como é que hoje você enxerga o papel das religiões? Religião, para mim hoje, é uma coisa que nós vamos criar um sistema de controle de Deus. Nós vamos criar um sistema onde nós, donos da única verdade existente no mundo, principalmente os fundamentalistas fazem isso, vamos fazer coisas que façam com que Deus mude seus propósitos ou modifique as coisas que eu considero ruins na minha vida. É assim que eu vejo as religiões hoje. Elas, de alguma forma, podem ser um caminho para algumas pessoas que, de fato, se abrem para melhorar suas consciências, conseguirem atingir isso. Mas, de modo geral, essas pessoas muito conscienciosas, elas permanecem pouco dentro dos grupos religiosos. Quando eu digo religioso, estou falando das instituições mesmo, das instituições religiosas. Então, a sua pergunta foi o que eu acho das religiões hoje. Eu acho que as religiões podem ser bons caminhos se você tem bom coração.
Mas se você procura religiões, como algumas pessoas procuram, para melhorar dinheiro, achar o namorado, a namorada, o casamento, comprar um carro novo e não sei o que mais lá. Esse estudo antropológico sobre as religiões sofreu alguma grande surpresa por conta dessas suas experiências? Você passou a enxergar as religiões de uma outra forma? Eu passei a enxergar as religiões de outra forma, independente das minhas experiências. O que quero dizer? Por exemplo, eu fiz experimentos chocantes, tanto com silogismo quanto com imagens visuais, onde as pessoas eram colocadas à prova sobre a sua fé. E eu tenho muito poucas experiências de fé verdadeira. Vou dar um exemplo. Alguém que vai para a igreja para ser curado porque ficou paralítico, certo? E aí eu gravava essa pessoa entrando na igreja para se orar sobre ela e ela ficar boa, certo? Então, durante alguns minutos de alívio psicológico, essa pessoa se sentia melhor, não sei o que e tal. E eu depois procurava essa pessoa e via que tudo voltou ao normal, tudo voltou como era. E quando essas pessoas entravam, eu perguntava: você acredita que vai ser curado? E ela dizia: acredito porque Deus tem poder. E quando ela saía, eu perguntava: você não foi curado. Por que você não foi curado? Ah, porque não era a minha hora, vai que eu tenho algum pecado escondido, vai porque... Enfim, aquela fé potente que ela parecia entrar, não se mantinha a mesma na saída. E eu verifiquei isso numa maioria enorme de coisas. As pessoas acreditavam mais no que escutavam do que nas experiências que tinham. Você falou no texto que você me mandou, tem uma palavra que eu não entendi muito bem, malá. Malá. Você pode me explicar um pouco sobre essa experiência? O que é isso tudo? Certo. Quando eu fui sair do Lilian e fui morar no apartamento, eu realmente tive companhia. E haviam anjos. Desculpe, saiu de onde? Lilian? Lilian é o college que eu estive durante o primeiro ano de doutorado. Eu passei, todo estudante de pós-graduação tem direito a ficar 1 ano no college. Então, quando terminou o meu ano, depois dessas experiências que eu já contei, da parede, do anjo que eu vi, né, na verdade era um arcanjo e tal, eu fui morar num flat. E lá no flat, desde o início que eu cheguei, eu percebia a presença de um ser, assim, vamos dizer, angelical, um ser de luz lá, como se ele estivesse vigiando, fosse um guardião ali na minha porta. E foi esse ser que se apresentou a mim usando essa palavra, malá. Eu não sabia o que era malá, mas escrevi o som que eu ouvi. Até hoje tenho, como eu já lhe disse, no caderninho, várias dessas experiências. E depois, agora que estou estudando a Cabala Judaica, tratar um pouquinho de hebraico, é que eu sei que malá é anjo em hebraico. Ele estava respondendo uma pergunta sua, tipo, o que é isso que eu estou vendo? Exatamente. Eu me assustei. Depois eu comecei a ficar forte e dizer assim, o que você está fazendo aqui, né? Mas, assim, uma coisa que é interessante é que eu escrevi e vi muitas palavras assim, às vezes não existia em português, aí eu metia sinal, parecia que estava escrevendo em francês, tanto sinal e coisa, para dar o som das palavras. Mas a palavra malá não quer dizer como Carlos, Uda, não. É como se ele não fosse indivíduo. É como se ele fosse muitos e muitos fosse ele. Hoje eu acho que a gente também é um pouco assim. Quando as pessoas contam aí relatos de que lá em cima, onde elas estão, eu digo em cima, sei lá por quê, porque não tem em cima, nem embaixo, nem de lá. Mas, assim, quando elas estão nessa experiência, elas dizem que fazem parte de uma coisa só. A impressão que eu tenho é que o anjo estava me dizendo uma coisa assim.
É como se eu perguntasse a você seu nome e você me dissesse sua profissão. Sou físico. Ou seja, como eu, tem muitos outros. Ou eu dissesse assim, sou psicóloga, como eu, tem muitos outros. Mas não era só esse tipo de explicação, é como se ele estivesse falando que ele é o coletivo também e o coletivo é ele? É. E que ele estava ali com uma função específica, assim como nós estamos aqui com uma função específica. Você falou que aquele ser que você viu antes era um arcanjo. É. Eu não estudo muito isso, mas eu sei que tem nomes diferentes. Você sabe qual era? A maioria das pessoas diz que não é hierarquia lá, mas há. A hierarquia não está relacionada com o que nós relacionamos aqui. Se eu sou pobre, rica, vivo bem, tenho carro, não está relacionada com isso. A hierarquia de lá é muito diferente. A hierarquia de lá está na função e na grande responsabilidade que você tem por estar naquela função. Se eu sou um arcanjo, eu tenho uma responsabilidade. Não é que eu sou melhor do que os outros, mas é que eu tenho uma responsabilidade, foi me dada. Sabe aquela coisa que Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será pedido? É mais ou menos essa linha. Então, é como se a sua responsabilidade fosse muito maior. É mais nesse sentido do que no sentido de poderes, de posse, de poder modificar destino. Anjos não têm livre-arbítrio. Como? Anjos não têm livre-arbítrio. E nós temos. Nos foi dado aqui. Nenhum livre-arbítrio, se eles estão cuidando, eles não têm em algum momento que decidir se é por um lado ou por outro? Isso é estratégia, não é livre-arbítrio. Aquele arcanjo, ele disse o nome dele para você? Disse, mas eu não posso dizer. Você falou em imagens geométricas fora daqui, você via, eu imagino que você estava se referindo, por exemplo, às espirais ou outras figuras que você via. Quadrados, retângulos, triângulos, tem vários formatos. Tudo é matemática. Eram existências. Essas figuras eram existências, eram como você enxergava algumas existências. Existências. Eternas, mas são existências. Num dos depoimentos do canal, o título é Tudo é Matemática. Você sente dessa forma? Eu não sei se você sabe, Carlos, isso também eu estou aprendendo, viu? Faz pouquinho tempo que eu estou estudando cabala e coisa e tal. Mas o alfabeto hebraico, as 22 letras, elas não são apenas letras, elas são números. Você tanto pode lê-las como letras, como você pode lê-las como número. E existem muitas pessoas que as estudam para entender qual o segredo que está, o mistério que está ali por trás daquelas letras. Então, diz os estudiosos cabalistas, né, que o mundo foi criado, o mundo, quando eles falam o mundo, é o universo, foi criado a partir dessas letras. E como agora a gente sabe que elas também são números, eu ouso dizer que tudo é matemática. No seu documento que você me mandou, tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é: a criação humana não existe. O que existe é a evolução da capacidade humana de revelar o que já está aí. Isso significa o quê? Que, na verdade, todas as invenções já existem em outro lugar e que nós estamos, pouco a pouco, acessando-as? Todas as invenções já existem num estado de consciência que você só alcança bruscamente, por exemplo, numa experiência de EQM. Todas as coisas já foram criadas desde o princípio. E nós precisamos, quando nós temos uma invenção nova, na verdade, nós estamos acessando pela consciência alguma coisa que já está aí. E que já está aí, mas não no mundo físico. Não foi revelada, não foi trazida para o mundo físico.
É como se você fosse capaz de transformar em algum momento todas essas energias em condições materiais. Dentro desse processo de amadurecimento para que nós consigamos acessar essas informações, você enxerga que nós experimentamos a vida aqui mais de uma vez? Eu não enxergo a partir daí. Eu, na verdade, já tive visões e sensações de que fui outra pessoa em um outro momento da história humana, né? Eu tenho isso como uma experiência bem forte. Você se incomoda em nos contar um pouco dela? Não, algumas vezes eu já tive visões e até procurei viver um pouco essas experiências que não foi bom, não é muito aconselhável você fazer isso, de querer saber mais sobre aquela pessoa que eu possa ter sido, né? Por exemplo, uma vez eu fui visitar Heidelberg, na Alemanha, e incrível que quando eu entrei no castelo para visitar, eu sabia, um dos castelos, né? Eu sabia onde ficavam todos os lugares. Eu podia dispensar o guia. E eu fui parar num lugar que os guias não mostram, porque não estava em exibição. Mas eu sabia onde era. A cozinha e a sala de banho. Então, eu cheguei, por minha própria consciência, nesses lugares. E, para mim, era bem claro. E eu podia até ver pessoas como usavam aquilo ali e tal. Então, eu tive uma forte sensação de que eu já tinha estado ali. Quais suas palavras finais para todos nós que não passamos por essas experiências, mas que vivemos como você nesse mundo complexo de hoje? Primeiro, eu acho que todas as pessoas, em algum momento, passam por uma experiência dessa. Elas só não estão em estado de consciência suficiente para alcançar a compreensão daquela experiência. E o que eu tenho para dizer para as pessoas é que elas olhem um pouco mais para dentro de si, que elas busquem as informações, as memórias guardadas, os momentos em que elas se sentiram diferente e tentem acessar esse potencial imenso de poder, de compreensão que está dentro da gente e que a gente vai perdendo com o dia a dia nesse mundo. Eu acho que a pandemia nos traz uma coisa nova. É um preparo para esse novo começar. Está começando. Começou. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?